A real é que a gente pensa assim, é o momento de eu ficar rico. Os grandes problemas que a gente tem de mão de obra, basicamente partem de uma má contratação. Essa estratégia é genial do ponto de vista de canal de aquisição para o seu próprio negócio. Hoje quem tá fora da internet, assim, sem dúvidas, não tá no mapa, cara. Algumas pessoas que eu acompanhava, hoje eu sou maior que elas no Instagram. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vobcast, o podcast número 1 para empreendedores do mercado de arquitetura e construção. Meu nome é Ítalo Silva, eu sou um dos cofundadores da Vob, uma plataforma que está transformando o dia a dia de milhares de profissionais, de arquitetos, engenheiros e construtores aqui no Brasil. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como que você consegue utilizar algumas técnicas para agregar valor ao seu serviço de arquitetura e construção e também algumas estratégias de marketing e vendas com o nosso convidado super especial que entende muito do assunto aqui hoje. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Jonathan Oliveira. Jonathan é engenheiro civil com mais de 12 anos de experiência na construção civil e especialista na área de construção de casas. Através dos seus cursos e das redes sociais, Jonathan compartilha sua metodologia própria para controlar os custos de uma obra com precisão para uma audiência de mais de 50 mil pessoas. Jonathan, é um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E para começar aí, eu queria que você começasse contando um pouco da tua história, como que foi essa jornada até chegar até os dias de hoje aí. Não, legal, bacana. Bem, eu nasci dentro da construção civil, vamos dizer assim, né? Então, lá em 92, que é o ano que eu nasci, meus pais literalmente moravam dentro de um canteiro de obras, né? Então, meu pai, ele trabalhava numa construção em Americana. E nesse tempo eu não vou saber contar 100% a história como foi, mas a gente conseguiu um cantinho ali para morar dentro de uma construção, né, num prédio que tinha ali no bairro São Vitor, em Americana. Então eu nasci dentro literalmente, né? Eu nasci dentro de um canteiro de obras, né? Então minha infância foi sempre dentro de um canteiro de obras e minha família, né, como eu disse, meu pai é pedreiro, meus tios, né, no caso, também são todos da área da construção civil. Então sempre é o papo de churrasco de domingo, entendeu? Sempre tá falando sobre construção. Mas, por incrível que pareça, né, e eu também participei um pouco sobre a construção da minha própria casa, né, casa dos meus pais, hoje que eu não moro mais com eles, mas ali pelo ano de 98 até 2000, que foi quando eles construíram, eu ia com meu pai, ficava andando de bicicleta na rua ali e tudo mais, né. Mas, por incrível que pareça, eu nunca quis trabalhar com construção civil, né, mesmo com todo esse contato, né, eu nunca, vamos dizer assim, literalmente eu nunca peguei na ferramenta durante esse período, né, a gente acabou fazendo isso um tempo depois, a gente vai chegar lá. E o que acontece é que quando eu efetivamente acabo o ensino médio e tudo mais e começo a buscar uma área para seguir, a ideia seria inicialmente fazer uma faculdade de educação física, eu gosto muito de esporte, atividade física e tudo mais, mas em paralelo a isso eu tinha um amigo que estava cursando também engenharia civil, começou a falar que gostava muito e tudo mais, porque tinha muita questão de cálculo, exatas, que é uma coisa que eu gosto, né? Todo mundo que gosta, mas eu gosto. E então eu abri essa possibilidade, falei, pô, minha família toda gera esse ramo, né? Por que não? Então beleza, então eu começo essa faculdade de engenharia civil, e ali pelo ano de 2012, né, eu começo em 2011 a faculdade de engenharia civil, e ali em 2012 eu já consigo um estágio na área, então eu comecei bem cedo, e nessa construtora eu fico durante 5 anos, era uma construtora que ela trabalhava com apartamentos, né? Apartamentos ali com padrão de Minha Casa Minha Vida. Então, a primeira obra que eu trabalhei era uma obra de 120 unidades, 2 torres de 4 apartamentos por andar, né? E eu fico nessa construtora, então, até 2017. A gente começa uma outra construção também, mais ou menos ali em 2015. Só que essa construção ela não vai pra frente, cara. Essa construção, ela era uma construção, a ideia dela era, no caso, começar, porque normalmente quando a gente faz uma obra financiada pela Caixa, né, no caso, a gente precisa fazer uma parte dessa obra, para aí depois, quando tem uma boa porcentagem, se eu não me engano é 30% dessa obra pronta, a Caixa entra para financiar o restante. Sim. E foi bem naquela época que teve impeachment, né, de Dilma, foi uma loucura, né? E então o Brasil tava totalmente, todo mundo ali parado, né, não sabendo o que ia acontecer, e essa obra parou. E aí eu saio dessa construtora, né? Então eu saio dessa construtora em 2017, comecinho de 2017, e eu vou buscar mercado. E é ali, meu amigo, buscar mercado sem, no caso, experiência em outras áreas, que eu só tinha trabalhado até então com apartamentos, né? Sim. E sem nenhum portfólio, eu fiquei 4 meses, cara. E a economia também não tava daquele jeito. Ninguém tava muito afim de construir nessa época.
E aí, eu tenho meu primeiro contato, na verdade, com rede social nessa época que não era Instagram ainda, era Facebook. E eu começo a fazer alguns impulsionamentos de alguns, como que eu posso dizer? Anúncios que eu mesmo fiz tinha feito um curso na época de marketing, sabia mexer um pouco em Photoshop, aí eu fiz algumas coisas, comecei a anunciar, não virou nada, né? E aí Era pra vender o seu serviço. Era pra vender meu serviço. Então Sim. eu colocava ali, eu lembro que a chamada era tipo, vai construir, não sabe por onde começar, era alguma coisa assim. Isso é padrão pra quem tá, né, começando nessa área. E aí não consegui nenhum cliente, cara. Não consegui. Foram 4 meses ali, realmente sem. Só eu estudei bastante nessa época e tudo mais. Gosto muito de estudar. Mas eu não consegui nenhum cliente. E aí, numa conversa com um amigo, né? Surge a oportunidade, então, de que o irmão dele era um gestor de uma construtora que trabalhava a nível Brasil, né? A nível Brasil, mas não eram obras residenciais, né? Eram obras industriais. Então a gente trabalhava dentro da indústria mesmo. E aí tinha dentro dessa empresa engenheiro mecânico, tinha engenheiro civil, né? Porque eram obras muito grandes, obras de milhões, né? E a gente trabalhava normalmente dentro de áreas classificadas, que a gente fala, que são áreas que trabalham com combustível e tudo mais. Sim. E aí, o que acontece é que surge essa oportunidade, esse cara fala, olha, eu tô precisando de um engenheiro civil, mas para trabalhar em Minas, né? Eu falei, pô, Minas Gerais? Minas Gerais é do lado, né? Então tá tranquilo. Mal eu sabia que era Montes Claros, Minas Gerais. Você sabe onde fica Montes Claros? É longe, né, cara? Acima de BH, né? É quase Bahia, cara. É quase Bahia. É longe, é longe. E aí eu fico sabendo disso depois da entrevista, né, com o diretor, que ele fala, cara, pra mim você tá contratado, só que foi algo assim. Eu conversei com esse cara na sexta-feira. Na sexta-feira ele falou assim, ó, você vai pra Montes Claros na terça. Na terça-feira, né? Na época eles falaram pra mim que seria uma obra de 3 meses, né? Totalmente complicado, mas vamos lá. E aí eu vou pra Montes Claros, cara. Ali no... A obra durou 3 meses? Não durou 3 meses. Aí começa o problema, né? E a obra, por fim, cara, ela dura 9 meses, essa obra, né? E então eu fico em Montes Claros todo esse tempo. Nesse meio tempo de 9 meses, eu venho pra casa 2 ou 3 vezes, né? Fico 3 meses, 4 meses direto lá. Só que o que acontece é que nesse meio tempo, né, durante esse período nessa construtora, eu era um engenheiro de produção e eu tinha um outro engenheiro que era um engenheiro de planejamento, né? De planejamento. E aí eu não tinha o total controle da obra, sabe? Quem controlava era o outro cara. Então eu nunca tinha, até aquele momento, né? Eu não tinha tido ainda a oportunidade de realmente olhar para uma obra e falar assim, essa obra é minha, quem manda sou eu, né? O que der bom vai ser minha responsabilidade, o que der ruim também, né? É porque assim, eu acho que quando a gente faz né, no caso, uma faculdade, almeja um cargo desse, cara, a gente tem que lidar com as responsabilidades vão vir, né? E eu queria isso, cara. Eu queria ter uma experiência, né? Só que eu não conseguia ter nessa outra construtora por conta dessa outra pessoa que tinha lá. Mas assim, o que eu aprendi com esse cara, né? E na verdade eu acabei não entrando no assunto que eu falei que eu fui pra faculdade e tudo mais, mas não entrei no detalhe, é que eu fiz uma faculdade então de gestão de obras em 2016, assim que eu terminei a faculdade em 2015, e foi inspirado nesse cara, porque ele trabalhava com a parte de planejamento, fazia orçamento, fazia cronograma de obras, planejava toda a obra, mesmo que a obra estava num período muito parado nessa época aí que eu disse que a obra acabou por parar mesmo, e a gente saiu, né? Eu acabei saindo. Mesmo assim, como que eu posso dizer? A gente tinha um planejamento muito fechado, muito bom planejamento. E eu comecei a gostar daquilo. Então, desde lá, né, desde 2015 para 2017, que eu começo a trabalhar mais com essa parte de gestão. E quando eu vou, então, para Montes Claros, eu levo isso comigo, né? Tanto que eu lembro que a empresa ela tinha algumas deficiências e uma delas era realmente essa questão de planejamento, né? Então, quando eu olho pro diretor e falo, cara, eu preciso do orçamento dessa obra para a gente poder começar a entender onde estão indo os custos e se a gente está ficando dentro do que a gente tinha almejado e fazer, né? No caso, colocado como um previsto, e a gente comparar com o nosso realizado, que é o básico, né? Na minha opinião, né? Orçado versus realizado é o básico. Ele olhou pro meu cara e falou assim, a gente não tem um orçamento dessa obra. Cara, era uma obra essa obra era uma obra de 4 milhões e uma de 9 milhões. Como que a gente não tem um orçamento de uma obra, né? No caso de 2 contratos ali, nesse tamanho de valor, né? Então, eu começo a arrumar a casa lá em Montes Claros, vamos dizer assim, e aí eu começo a ser... Como que eu posso dizer assim? O pessoal começa a me enxergar dentro dessa empresa, né? E aí, o diretor ele vai até Montes Claros em certo momento e ele fala, olha, eu vou
fazer o seguinte com você, porque eu tava louco pra vir embora. Não aguentava mais ficar lá, né? E ele falou assim, cara, a gente tá terminando a obra aqui, eu preciso que você termine, mas a gente tem obras hoje em tal lugar, tinha mais uma em Minas, tinha uma em Itajaí, se eu não me engano, mas eu vou te mandar pra São Caetano, que era o sonho Uma maravilha, era o sonho, né? Porque em São Caetano a gente tá perto de casa. Falei, cara, lá pelo menos eu poderia ir na segunda-feira, voltar na sexta, passar o final de semana em casa, bem tranquilo. Beleza, então eu preciso que você vá pra lá pra arrumar a casa. E a partir dali, cara, que sem, né, no caso, nessa época não tem como a gente prever nada, mas a partir dali que, cara, minha vida começa a ir ladeira abaixo, mas numa proporção, né, que eu não esperava, porque o que acontece? Lá eu conheço mais de perto esse coordenador que tinha me levado para dentro dessa empresa, né? E a gente tem, então, como a gente trabalhava e morava junto, a gente tem um contato muito próximo. E eu consegui chegar dentro dessa outra obra, que era uma obra maior ainda, né? Porque essa distribuidora que a gente trabalhou aqui em São Caetano é a maior do estado de São Paulo, não. No Brasil, era a maior do Brasil. As obras que a gente tinha ali dentro, eu começo a fazer a parte de planejamento que eu gostava de fazer, e esse cara olha pra mim e fala, olha, você é muito bom nisso que você faz, e eu sou muito bom tecnicamente, porque ali era uma obra mais técnica da parte de mecânica. E cada contrato, eram 3 contratos, na verdade. Cada contrato tinha um engenheiro. Ele falou o seguinte, falei, cara, eu vou mandar o outro engenheiro embora, eu vou comprar uma briga com a Ipiranga, porque a gente precisa de ter 3 engenheiros, um para cada contrato aqui, mas eu vou mandar esse cara embora, tá? E eu quero que você cuide de toda a parte de planejamento das 3 obras e eu vou cuidar da parte técnica. Beleza, cara. Tranquilo. A gente coloca isso no papel, então, e a gente realmente começa a fazer essas obras rodarem de uma forma diferente. E eu tinha um feedback da própria empresa que a gente era contratado delas, que eles falaram, cara, as coisas estão melhorando. Sempre foi muito bagunçado, as coisas estão melhorando. Então a gente encontrou uma sinergia ali, que aí um olhou pro outro, na verdade ele, né, no caso, olhou pra mim e falou, cara, por que a gente não faz isso fora daqui em uma outra empresa? Né? Por que a gente não começa a fazer isso numa empresa própria ao invés de a gente se manter aqui como CLT? E aí é um momento que eu falo, cara, nunca pensei em empreender, até esse momento eu nunca tinha pensado em empreender, né? E falei, mas eu topo. E aí, nessa época, eu começo a criar, então, o hábito da leitura, que eu gosto muito até hoje, né? Hoje estou lendo menos do que gostaria. Mas hoje estou lendo... mas nessa época eu começo a ler muito porque eu pensei o seguinte, eu estou indo para um caminho onde eu não sei nada e eu não tinha grana nessa época pra, sei lá, comprar um curso de empreendedorismo, algo nesse sentido. Falei, cara, eu vou comprar um livro que é R$30, né? Que é acessível no momento, é acessível, né? No momento e vou começar, então, a aplicar esse conhecimento que eu pegar desses livros, né? E aí a gente começa, então, eu abro essa empresa, a gente abre essa empresa junto, né? E isso é no final de 18. E aí no ano de 2019 a gente sai dessa empresa, só que o que acontece? Começo de empresa é complicado, né? A gente sabe que a gente não pode, como é que eu posso, esperar nada de um começo de empresa. Sim. Então, a jornada inteira né? O começo é pior, né? O começo é pior, porque a gente não tem nem contrato, né? A gente, normalmente o que acontece é que você chega para um cliente e fala assim, cara, eu sou, sei lá, fulano de tal e eu faço tal coisa. Aí o cara fala, tá, mas quais obras você já fez? Cadê seu portfólio? O portfólio é onde trabalhou, no máximo. É, exatamente. A gente tem que trazer coisas de fora. E aí o que começou a complicar ali é que como existia um fator que era eu sou engenheiro civil e essa pessoa era engenheiro mecânico. Então, para as obras que a gente almejava, que eram as maiores dentro dessa empresa até mesmo que a gente trabalhava, né, que querendo ou não a gente estava se tornando ali um concorrente da empresa que a gente trabalhava, existia como que eu posso dizer assim, uma obrigatoriedade de que a empresa precisava ter no mínimo um ano de CNPJ para começar a entrar nos orçamentos. Então a gente sabia que um ano a gente ia ter que se virar com que, né? Então a gente começa a buscar obras, reformas, né? Essa época aí foi, a gente estava comentando mais cedo, essa época aí foi que eu peguei essa questão de que eu não vou mexer mais com reforma. Nunca mais fazer reforma, né? Não funciona para mim. Então nessa época aí que a gente começa a trabalhar com algumas reformas só para se manter. Então, ano 2019 é isso, cara. Basicamente, só correndo atrás, pegando uns contratos pequenos. Teve contrato que a gente chegou a perder dinheiro. Isso é totalmente normal na construção, dependendo do tipo de contrato que a gente faz. E só que o que acontece é que no começo de 2020, né? No começo de 2020 ali, a gente recebe então, né? O que a gente mais sonhava, mais esperava, que era um contato da empresa dizendo, olha, vocês estão com um ano de CNPJ agora, a gente pode começar a colocar vocês nas cotações, né?
E, cara, a gente, né, era tudo que a gente queria. Então ali foi aquele momento que eu falei, cara, agora o negócio vai deslanchar de uma forma que, né? E o que acontece, cara, é que na indústria... Isso foi em 2020. Isso foi em 2020. O que tem em 2020? O que temos em 2020? Exatamente. E aí, o que acontece é que a gente eu tinha uma base muito boa de margens de lucro, principalmente em relação à construção civil, mas quando eu vou pra indústria, cara, as margens da indústria é algo assim assustador. Assustador mesmo, sabe? Lógico que a gente tem uma mão de obra totalmente diferente, a mão de obra da indústria ela é mais qualificada, porque ela exige treinamento, então normalmente em empresas grandes, para que você possa trabalhar lá dentro, diferente de uma construção de casa, diferente de uma construção civil, seja ela até um empreendimento maior, um prédio, algo nesse sentido, é difícil a empresa que exige um certificado de pedreiro do cara. Sim. Né? Isso não existe. O cara aprendeu com o pai dele, com o vô dele, enfim. Então... Dentro da indústria, não. Como é algo muito técnico e algo que, pô, se der algum problema, se tiver algum problema, é um risco muito alto, ainda mais dentro de área classificada, que trabalhava com combustíveis nessa época. Então, todo mundo ali é qualificado, é uma mão de obra totalmente diferente, né? Então, a gente, nesse ano de 2020, que a gente começa a entrar nisso daí, a gente começa a buscar essa mão de obra, a gente consegue essa mão de obra, a gente consegue fechar um primeiro contrato, né? E é nesse ponto que eu digo que, como tudo é diferente na indústria, as margens também são muito melhores. E eu falei, cara, a real é que a gente pensa assim, é o momento de eu ficar rico, né? Não tem nem o que falar. A gente falou assim, agora a gente vai começar realmente a mudar o jogo. Só que aí, cara, a gente tem a questão, primeiro, pandemia, né? A pandemia estoura nesse começo de 2020. E além disso, cara, eu descubro nesse momento aí, essa é minha opinião sobre tudo que aconteceu e até hoje a pessoa não me provou o contrário. Que basicamente eu fui usado para conseguir abrir um CNPJ e ficar dentro da empresa, porque o meu nome estava lá e as pessoas estavam vendo que eu estava trabalhando ali dentro. A partir do momento que conseguiu esse contrato, meu sócio começa a fazer um inferno na minha vida. E aí o ponto-chave de tudo é quando a gente tem uma quantia dentro da conta que a gente tinha recebido desse contrato, né, que a gente estava fazendo, e ele tira todo esse valor, coloca na conta dele, porque eu queria pagar algumas coisas que a gente tinha para pagar aqui na região. E eu falei, cara, a partir de agora, acabou. Aí assim, dali para frente, né, em todo o ano de 2020, né, foi só a gente correndo atrás para encerrar essa empresa. Só que aí o que acontece? Como eu disse, eu fiz uma reserva de emergência para um ano. E esse um ano tinha sido 2019. Sim. Então, em 2020, cara, quando isso tudo acontece junto com pandemia, eu me vejo numa situação onde eu não tenho mais a empresa, eu não tenho um portfólio para começar a buscar novos clientes e, como que eu posso dizer assim, eu não tenho como pagar minhas próprias contas. Nessa época, ok, eu ainda morava com meus pais, não tinha as crianças ainda, né? Mas eu não tinha dinheiro para pagar as contas, cara. E aí o que eu faço? Um dia eu tô conversando com o meu tio na minha casa, assim, conversando algo nesse sentido, ele falou, cara, você não quer vir trabalhar comigo? Você me ajuda a fazer, no caso, a gestão das pessoas, né, que a gente vai ter ali dentro da obra, só que assim, entenda que eu não posso contratar um engenheiro, eu vou te pagar um salário de pedreiro, vou te pagar tantos reais por dia, na época eu acho que era R$120 o dia, eu vou te pagar R$120 o dia, e só que você vai me ajudar nessa parte, só que em todos os outros momentos que eu não tiver o que você fazer, você vai ter que fazer o que as outras pessoas fazem, né? Então, cara, eu vou trabalhar com esse tio meu ali por março de 20, e ali eu trabalhei de ajudante de obras mesmo, carregando saco de cimento, limpando obra durante 4 meses, entendeu? Rejunte no piso, só não fiz parte de pedreiro. Assentar bloco, essas coisas, não cheguei nesse nível, porque se eu tivesse ficado mais tempo, eu provavelmente teria, né? Porque aquilo ali era uma fase, né? Era uma fase na minha cabeça, então eu falava, cara, eu preciso me manter aqui durante um tempo até eu conseguir, né, voltar a caminhar com as próprias pernas. Mas eu não vou, no caso, como posso dizer, me especializar. Então eu carregava bloco mesmo. Assim, nessa época eu parei com academia, não tinha como, cara. Assim, a academia era ali. A academia era ali, entendeu? Então, assim, às vezes eu já recebi, assim, porque a gente que trabalha na internet, né, a gente tem hater, né, não tem como. E aí as pessoas às vezes mandam pra mim, mas você não sabe o que é trabalhar. Eu sei o que é trabalhar na construção civil, né, no caso na ferramenta, né. Então eu passo por 4 meses trabalhando de ajudante de obras ali, né? E em certo momento, em uma outra conversa com os amigos meus da faculdade, eu conto sobre isso. E aí eu
esse amigo meu trabalhava com perícia judicial. Então, logo em seguida disso daí, a gente tem uma primeira reunião, a gente acerta como vai ser, e eu vou trabalhar com perícia judicial. Só que nesse meio tempo, né, trabalhando com perícia judicial, e aí que o Instagram surge de vez na minha vida, né? Porque o que acontecia, durante o tempo que eu fazia as obras do meu tio, e eu tava lá, no caso, trabalhando de ajudante, eu tinha uma página até então, que era da empresa que eu tinha com esse sócio, mas no dia a dia que eu tinha de obras ali, eu ia postando alguma coisinha. Eu postava uma foto, sei lá, fazendo piso, postava não sei o quê. E aí eu mudo o nome, era o nome da empresa, esse Instagram, e eu mudo para o eng.jonathan Oliveira, que é hoje, né? E aí eu estou trabalhando então nessa época com perícia, e o meu tio que trabalhava para ele estava começando a construir a casa dele, e eu estava ajudando ele a construir a casa. E, por coincidência ou não, quem estava fazendo a parte de projeto arquitetônico dele era meu cunhado. E aí meu cunhado, ele posta uma foto nessa obra e ele me marca. Ele me marca e a gente joga isso no Instagram. Meu cunhado tinha uma empresa de móveis planejados também. E ele trabalhava com uma construtora na época que trabalhava com obras residenciais. Uhum. E aí essa pessoa que era a dona dessa construtora e tudo mais, ele vê o meu nome ali e ele manda uma mensagem pro meu cunhado falando, cara, quem que é esse Jonathan? Ele é meu cunhado, assim, tal. Ele é engenheiro, trabalha com obras. Passa o contato dele pra mim. Essa pessoa me liga, né? 2 horas depois essa pessoa me liga e ele fala, cara, eu trabalho com obras de médio e alto padrão, dentro de condomínio, né? E, no caso, eu tô buscando alguém pra fazer a gestão pra mim, porque eu estou querendo expandir os negócios e hoje eu não dou conta. Hoje eu faço 1 obra, 2 obras no máximo sozinho, eu quero fazer 5 por ano, 6 por ano, eu tô pensando em trazer alguém. Vamos bater um papo? A gente marca uma reunião e aí é quando efetivamente mesmo eu entro na parte de obras residenciais, né? Então ali com essa construtora eu trabalho durante 2 anos, né? 2 anos, então a gente começa em 21 a primeira obra, 21, 22... E aí eu começo a sair da construtora, eu começo a conseguir alguns clientes por fora, né, clientes direto. Primeiro cliente que normalmente sempre é família, né? Então eu fiz uma casa de uma prima minha e foi durante a pandemia também, né? E assim, eu falo que ela entendeu totalmente o meu lado na época e entendeu totalmente o que estava acontecendo no país, porque se fosse outra pessoa, porque assim, muita gente quebrou na pandemia. Sim. Principalmente quem trabalhava com contratos, por exemplo, empreitada global, né, onde a gente fecha um valor, né, e para entregar esse empreendimento, essa casa que seja, quando os valores todos subiram, cara, eu trabalhava com esse contrato na época, muita gente quebrou. E no meu caso ali, era uma empreitada global com a minha prima. Só que o que acontecia? Como eu sempre tive essa questão de ser muito chato com essa parte de planejamento de custo e acompanhamento de custo, eu tinha nota fiscal de tudo. Então eu consegui mostrar para ela uma nota que a gente tinha começado a obra dela, né, que eu tava pagando na época 4,85 o quilo do aço, saudades, né? E a última nota que a gente tava pagando 13 e pouco, sabe? 13,70, assim, tinha quase triplicado o valor, né? Eu falei, gente, eu não consigo mais entregar essa casa de vocês dentro do custo que a gente tinha acordado, né? E ali já também é o primeiro ponto. Então, assim, parece que todos esses tipos de contrato aqui, né? Reforma, empreitada global, a primeira vez que eu tentei trabalhar, eu tomei uma cacetada. Sim. Tomei uma cacetada. Então ali já foi alguns pontos ali que foram mudando minha trajetória para chegar ao que a gente faz hoje. E como que foi essa questão, essa metodologia que você desenvolveu aí de controle de custos e do planejamento em si, né? Foi baseado nessas experiências que você teve, sim, né? Exato. Assim, toda a questão de como que a gente desenvolveu, né? Como a gente colocou isso em prática, foram várias histórias, né? São várias histórias de clientes, cada um, né, no caso, onde a gente enxergou que poderia ter sido feito de uma forma diferente. Então, normalmente, né, vou até perguntar para você, vamos supor que você vai construir sua casa, qual a primeira coisa que você faz? Vou contratar um profissional. Certo. Um cliente consciente, né? Um cliente consciente. Contrato profissional. Mas é assim, o profissional, né, normalmente, ele vai conseguir te orientar, então, qual que é o seu primeiro passo. Mas, normalmente, o primeiro passo que a pessoa pensa que ela deve fazer é o projeto. Sim, mas... É, o projeto. E tá errado, né? Então, assim, Explica aí mais. O que acontece é que quando a gente começa pelo projeto, e normalmente o passo a passo normalmente a pessoa pensa, né? Eu tenho uma família, vou usar a minha família. Então, sou eu, a esposa e os gêmeos, né? Então, eu tenho uma família de 4 pessoas ali.
eu quero construir uma casa que atenda eles, que lá futuramente, né? As crianças, eles vão querer ter um quartinho para cada um, então eu já preciso pensar em um quarto para cada um quarto meu e um quarto de hóspedes, que minha sogra mora longe, sempre vai para minha casa. Final de semana agora, inclusive, ela estará lá, né? Então, o que acontece? A pessoa, ela começa a planejar o projeto dela sem profissional, né? Sem profissional, normalmente, como? Ela vê... Ela faz essa ideia de como seria uma planta e aí ela fala, então beleza, então eu preciso de sala, cozinha e 4 quartos. Aí ela vai lá no Google. Aí ela coloca lá, plantas para casas de 4 quartos. Tudo bem. Aí ela acha a planta dos sonhos dela. Ela fala, é exatamente isso que eu quero, né? É exatamente isso que eu quero. Normalmente nem seria, porque muitas vezes eu não vou entrar muito na parte de arquitetura aqui, porque não é minha área, mas quando a gente entra com arquitetura, com o profissional junto, ele vai pensar em rotina, ele vai pensar em posição do sol, ele vai pensar em várias coisas ali que vão interferir na planta de uma casa, não Sim. simplesmente, né, um layout, porque o que a pessoa está buscando, na verdade, é um layout, né? Só que aí o que acontece? Essa casa que ela encontrou perfeita de 4 quartos tem 200 metros quadrados. Quanto precisa para construir 200 metros quadrados? Ela não faz ideia. Qual é o orçamento que ela tem disponível para essa casa? Normalmente ela também não faz ideia ainda, né? Então, assim, quando a gente fala que o primeiro pilar, né, no caso da metodologia, é o O, né, de orçamento, é porque o primeiro passo que a pessoa precisa, ela precisa ser sincera com ela mesma, né, até ela definir qual que é o valor que eu vou disponibilizar para essa construção. Seja ele com recurso próprio, que a pessoa pode ter juntado durante tantos anos e tudo mais. Eu construí uma casa recentemente, o cara falou para mim, Jonathan, eu estou construindo com você e eu demorei 15 anos para levantar esse valor para construir essa casa. Então o cara levantou o valor, o cara não financiou e tudo mais, ele tinha o valor, né? Então esse é um planejou, né? Se planejou. Então esse é um primeiro cenário. E o segundo cenário hoje que está em alta, muito em alta, cara, e eu acho que vale super a pena, né? Dependendo da situação da pessoa, é o financiamento. Então, quanto que eu consigo financiar com a minha renda hoje e qual que é o valor que eu tenho de recurso próprio? Ah, beleza, eu tenho 600 mil. Agora a gente vai começar a pensar no seu projeto, né? Porque se a gente tem, então, um valor de teto de orçamento, a gente consegue pensar numa metragem para esse projeto. Porque vamos supor, hoje, sei lá, vamos colocar uma média de valores. Eu não gosto de falar média de valores, mas só pra gente fazer uma conta, né? Eu não gosto de falar média de valores. Então, assim, porque cada construção ela é diferente de si, tem todas as suas particularidades. Mas vamos colocar um número aqui, R$4.000 o metro quadrado. Se esse cara tem 600 mil para construir, tá? A gente já parte do princípio que ele vai construir no máximo 150 metros quadrados. Se ele não tivesse pensado nisso, se ele fosse para a planta que ele projetou de 200 metros quadrados, ele já está passando 50 metros quadrados. Sim. Ele já passou 50 metros quadrados. Só que o que acontece? Como a gente tem uma questão de... A primeira dificuldade que a gente tem na construção hoje é a questão de que não se busca profissionais para começar essa parte de pensar, né, no orçamento. Então, é o primeiro ponto. O segundo é, se não busca profissional da área, habilitado, busca quem? Nossos queridos, né, colaboradores da construção civil, os pedreiros e tudo mais, né? E, além disso, histórias de parentes e vizinhos, cara. O cara vira o profissional aí, né? Ele é o gestor da obra, Ele é o gestor, né? entendeu? E aí, além disso, a gente ainda tem a parte do boca a boca ali com a família ou com vizinhos. Então, assim, às vezes o cara olha pro vizinho e fala assim, cara, você construiu sua casa, construí, quanto que você gastou? O cara fala assim, eu gastei 600 mil. O cara fala, olha só, ele gastou 600 mil e 600 mil é o mesmo orçamento que eu tenho. Maravilha, quantos metros quadrados tem sua casa? Minha casa tem 300 metros quadrados. Cara, se ele construiu... A conta é assim. Sim, sim. Se ele construiu 600 mil, se ele construiu 300 metros com 600 mil, a gente tá falando aqui de R$2.000 o metro quadrado. Cara, 500 anos atrás, né? Quando que esse vizinho construiu, cara? Ele construiu antes da pandemia. A gente tem um marco muito grande, principalmente agora, que é a questão da pandemia, que, cara... Antes da pandemia era possível construir com 2,500 o metro quadrado? Era possível, cara. Hoje em dia não é mais, entendeu? Hoje em dia não é mais. Então, esses comparativos, eles são injustos com a pessoa que quer construir. Então, o primeiro ponto, né, da parte da metodologia é o orçamento. Aí depois a gente vai, então, para projeto em si, né? Que a parte de projeto, o que a gente tem que pensar? Como eu disse, eu já coloquei um valor teto, uma metragem teto para essa construção, e agora a gente vai começar a pensar na parte arquitetônica da casa. Quando eu falo parte arquitetônica, eu tô querendo dizer assim,
tudo que abrange essa casa, até acabamentos. Então, lógico, né? Lógico. A gente bate muito na tecla hoje que não são só os acabamentos que vão fazer você reduzir o custo da sua construção. Não é reduzir o valor do porcelanato, em vez de pagar, sei lá, 150, pagar 80, que vai diferenciar totalmente seu jogo. Mas ele tem seu peso também. O acabamento tem seu peso. Só que aí a arquitetura ela vai envolver o quê? Não só os acabamentos, ela vai envolver layout dessa planta. Então, é totalmente diferente uma planta que você tem vãos máximos de 5 metros de vão com uma planta que você tem 9. Isso começa a exigir o quê? Mais da estrutura. Eu começo a ter uma laje em balanço muito mais reforçada. Eu preciso colocar uma viga naquele lugar para vencer esse vão. Aí depois a gente vai para a parte mais estética, por exemplo, de fachada. O pessoal gosta bastante de fazer alguns elementos decorativos. A gente tem pilares que eles estão ali só por estética. A gente tem grandes balanços que estão ali só por estética. Mas, João, você está querendo dizer que não vale a pena? Não vale a pena. Eu faria uma casa também, quando eu for fazer minha casa, eu vou fazer e vou pensar na arquitetura dela. Só que tudo isso tem um custo, né? Só que muitas vezes o cliente ele não sabe que isso tem um custo. E aí ele projeta o quê? Ele projeta uma casa de 150 metros quadrados, que é o valor que a gente colocou no nosso exemplo aqui, só que ela é uma casa totalmente assim, pensada de uma forma onde a estrutura dela vai ser cara. E aí é o ponto onde a gente diz que a gente precisa pensar na parte de projeto, porque eu posso ter uma casa de 150 metros quadrados que custa 600 e uma casa de 150 metros quadrados que custa 900. Entendeu? Ela pode ser 50% mais cara, dependendo de como foi trabalhado esse projeto, né? Normalmente, parte de instalações elétricas e hidráulicas, cara, é algo muito básico, assim. É difícil de mudar, mas a arquitetura, que ela trabalha em conjunto com a parte estrutural desse projeto, ela faz total diferença. Então, é outro ponto que a gente sempre fala. Beleza, né? Vamos entender, então, como que a gente vai trabalhar o seu projeto arquitetônico e sua estrutura. Eu tive uma reunião essa semana com uma cliente, que a gente tem, só para você ter uma ideia, 25% do custo de mão de obra e material que vai ser investida na casa dessa cliente, 25% é só decorativo. Então a gente está falando aí de pelo menos, cara, uns 60 mil reais. Tem que ser uma decisão muito consciente, né? A gente está falando de pelo menos 60 mil reais, sabe? Então, o que acontece? Se a pessoa, ela tem para fazer, excelente, ótimo, né? Segue o jogo. Só que muitas vezes o que acontece é que ela não tem, né? E aí ela fala assim, nossa, eu vou ter que inviabilizar meu projeto agora, vou ter que engavetar esse projeto, que é o que acontece muito, né? E foi um dos motivos pelo qual que a gente começou a pensar em curso e tudo mais. E ela acaba engavetando esse projeto e ele não sai do papel, né? Então, a segunda parte da metodologia é o P, que é a parte de projetos. Aí a gente vai para a questão de mão de obra, né? Na parte de mão de obra, todo mundo tem problema com mão de obra. Né? Então, ele não podia faltar na metodologia, porque os grandes problemas que a gente tem de mão de obra basicamente partem de uma má contratação. Isso eu estou falando, tanto a parte de como você vai contratar o profissional em si, como que vai funcionar o trabalho dele, e quando eu falo funcionar o trabalho dele normalmente a pessoa contrata um cara para fazer tudo. O cara, ele é pedreiro, ele é eletricista, ele é encanador, ele é gesseiro, ele é tudo, entendeu? E aí, aquilo que eu sempre digo, cara, uma pessoa que faz tudo, ela é especialista no quê? Em nada, né? Sim. Ela é especialista em nada. É o famoso fato. Então, como que essa pessoa vai entregar um bom serviço para você, sendo que ela tá fazendo 5 funções? Ela tá rebocando sua parede e tá pensando em montar o seu quadro de disjuntores. Aí, para montar o quadro de disjuntores, ela pega o vídeo no YouTube e tá vendo o vídeo no YouTube. Entendeu? Então, parte desse princípio, né, dessa questão da mão de obra, de como contratar, né, a mão de obra, e também como pagar. Porque o problema que a gente tem bastante é o quê? Existe um problema entre pagar mais do que está executado. Acontece muito. E aí, nesse pagar mais do que está executado, pode ser que você já tenha, sei lá, 80% de pagamento feito para essa mão de obra e você tem 40% executado. Aí quando a mão de obra percebe... Esse dinheiro já está em outra obra, exatamente, né? É exatamente isso que acontece. O cara tem a sua obra e ele tem várias outras obras. Ele já está tirando da sua obra, porque como você não teve um controle, isso a gente ensina dentro do curso, né, como fazer esse controle. Sim. Se você não tem um controle de como pagar, você começa a pagar mais, aí o cara já está ganhando mais do que está executado e ele começa a jogar para outra obra. Isso é normal, cara. Infelizmente é normal. O cara começa a jogar para outra obra. Vai chegar um momento onde você já pagou 90% para ele, a obra está com 50% executada, que ele fala, cara, só tenho mais 30 mil para pegar essa obra.
não vai dar para terminar, porque eu já coloquei a obra tudo lá, o que eu vou fazer? Sumir, né? Vou dar no pé. Vou abandonar essa obra, né? Sim. Então, cara, a gente tem um índice muito grande de abandono de obra que acontece por uma má gestão de pagamento da mão de obra, né? Sim. A gente tá falando dessa metodologia, antes a gente tava falando um pouquinho de como, que eu achei bastante interessante que você comentou do posicionamento, né? Que fez uma grande diferença na sua jornada aí, esse posicionamento que você tem no Instagram e tal, tem mais de 50 mil seguidores, etc. E eu achei bem diferente da maioria dos profissionais que eu vejo, por isso que eu acho que é legal a gente estar comentando disso aqui, que o curso que você tem, né, ele é focado no cliente final. Exato. Né? E muitos profissionais acabam construindo cursos para vender para outros profissionais. Exato. O que não é nada de errado, tudo bem. Só que eu acho essa estratégia genial do ponto de vista de canal de aquisição para clientes, para o seu próprio negócio, né? Para a sua própria construtora. Sim. Então comenta um pouco mais aí dessa jornada de como que o Instagram mudou de patamar aí, o teu negócio e como que você enxerga essa questão de, pô, ao mesmo tempo que você está educando o cliente, você está vendendo de uma forma muito mais tranquila e suave do que uma empresa tradicional que está batendo na sua porta ali, que eventualmente o cliente não enxerga ela como autoridade, né? Ela não conhece, nunca ouviu falar eventualmente daquela pessoa. Só que aqui eu tô acompanhando o Jonathan, se eu sou um cliente final, cara, eu sei, eu gosto do conteúdo, o Jonathan tá construindo autoridade ali, e eventualmente eu posso até não contratar o Jonathan, mas eu sempre vou ficar naquilo, poxa, mas se fosse o Jonathan fazendo, seria diferente. Né? Então como que isso mudou ali, como que você enxerga essa questão da educação, onde você, além de ganhar dinheiro, de fazer caixa, né, que é um negócio, você está alimentando outro negócio também, que é a construtora. Exato, exatamente. Como que é isso? Então, assim, o Instagram, como eu disse, né, ele aparece nesse momento, né, como eu comentei, onde uma primeira pessoa, ela me enxerga no Instagram e ela me traz, então, para dentro das obras residenciais, né? E nessa época eu acompanhava já muitas pessoas que trabalhavam com o Instagram e é até engraçado, cara, porque, assim, o Instagram é algo que, quando você começa a colocar energia nele, as coisas acontecem muito rápido, né? Acontecem muito rápido. Então, assim, algumas pessoas que eu acompanhava, hoje eu sou maior que elas no Instagram. Né? Então, e é muito rápido, assim, muito rápido. Então eu começo efetivamente a fazer um trabalho dentro desse Instagram ali por 21, né? Já tinha esse Instagram movimentando, mas quando eu fecho essa primeira obra com essa consultora que trabalhava com casa dentro de condomínio, eu começo a então fazer o quê? Eu fazia um diário de obras. Né? Então todo dia, e eu faço isso até hoje na verdade, né? Muita gente chegou no meu perfil dessa forma, então todo dia eu falava o que eu tava fazendo na obra, só que nessa época, cara, sem aparecer, sem colocar minha cara ali a tapa, não funcionava pra mim. Eu falava, cara, eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade na comunicação, muita dificuldade, assim. Então, eu lembro que Acho que muito engenheiro sente isso, né? Negociar é uma coisa, agora aparecer... Aparecer é totalmente diferente. Então, assim, eu lembro que, cara, durante a faculdade inteira, eu era aquele cara que falava assim pro grupinho, pessoal, é o seguinte, a gente tá num grupo aqui... Eu faço tudo, mas a apresentação é com vocês, cara. Nossa, eu falei isso muito, cara. O único lugar que eu não consegui fugir foi meu TCC, cara. Meu TCC, eu não tive como fugir disso, né? Todo mundo tinha que apresentar. Meu TCC foi em grupo, mas todo mundo tinha que apresentar. Mas, cara, eu passei por isso durante todo esse período. Então, o que eu fiz? Eu busquei nessa mesma época que eu ainda estava com a empresa com o antigo sócio, que não deu certo, eu busquei uma capacitação na parte de comunicação e eu comecei a colocar isso em prática, né? Então, eu começo a utilizar meu Instagram no dia a dia para isso, para mostrar as obras e tudo mais. E aí, tanto que nessa época, o que eu focava bastante, porque eu trabalho com isso também, eu passava muita informação de financiamento. Obras financiadas. Então, porque, na verdade, durante esse período que eu tive a empresa com o antigo sócio, uma das ideias era a gente entrar forte com essa questão de obras financiadas. Porque, nessa época, era algo assim. Como assim eu consigo financiar o terreno, financiar a construção, tudo, né? E fazer porque a gente só conhecia esse financiamento até então para comprar uma casa pronta. Sim. Não para construir. Então era algo muito novo, cara. Então eu busquei, cara, tudo que eu tinha de free, né? Vamos dizer assim, grátis na internet. Eu pesquisei muito, eu estudei bastante, e aí eu comecei então a fazer alguns processos, né? Começaram a chegar, inclusive, dentro dessa consultora que eu entrei, a segunda obra que a gente fez, o cara chegou e me falou assim, viu, você faz o processo de financiamento? Eu falei, faço. Então vamos fazer pro cliente. Então ali, eu comecei a ganhar um dinheirinho por fora ainda da construtora, porque era um trabalho a mais que eu fazia, né? Sim. Então, assim...
O Instagram ele começa a rodar dessa forma, né? Onde eu começo a mostrar minhas obras ali e tudo mais. Mas o ponto onde foi a virada do meu Instagram, a primeira virada do meu Instagram, foi porque eu sempre fui uma pessoa, que, inclusive meu TCC foi disso, cara, que eu quis trabalhar com sistemas construtivos diferentes. Eu acho que o convencional, ele é excelente em relação a custo, e excelente também para a gente conseguir, normalmente, fazer as casas que a maioria das pessoas fazem, casas padrões. Só que o que está acontecendo, que poucas pessoas estão enxergando, cara, é que a nossa mão de obra, ela está envelhecendo dentro do canteiro de obra. Porque a gente não está tendo renovação, né? Então eu sou prova viva disso, né? Teoricamente, o que era para acontecer comigo, sei lá, se fosse 20 anos mais novo, provavelmente eu teria ido para a obra com meu pai, teria aprendido o ofício e eu seria pedreiro hoje. Eu não fui para meu pai, né? Então, assim, o que está acontecendo é que a galera, hoje em dia, como as pessoas tem várias outras formas de se tirar um salário, porque o salário da construção civil é baixo, né? Ele é baixo. Como existem várias outras formas de conseguir um salário equivalente sem ficar tomando sol na cabeça o dia inteiro e carregando saco de cimento, o pessoal está saindo fora da construção, né? Então, o que acontece? Por conta disso daí, eu sempre comecei a tentar abrir portas, né, para construir com sistemas diferentes. Então, durante uma conversa, eu faço crossfit, né? Durante uma conversa com um amigo de crossfit, esse cara vira e fala para mim, velho, eu trabalho numa empresa de estrutura metálica. Falei, eu quero conhecer, eu quero ir lá, eu quero ver. Fui lá, conheci a empresa. Aí teve uma obra, eu vou visitar uma obra em Souzas, que é próxima a Campinas. Cara, vamos lá, foi a primeira obra que eu vi de estrutura metálica. Me encantei, cara. Maravilhoso. Né? Todo o esqueleto de estrutura metálica, aquela casa ali ia ser fechada com tijolo convencional mesmo. E aí, existe então essa troca, né, com esse amigo meu, e aí ele fala, cara, tem um arquiteto que ele só trabalha com obras de estrutura metálica, só que ele trabalha com obras com estrutura metálica e tijolo ecológico. E eu queria te apresentar para ele, porque eu acho que vai dar certo. Ele é de Limeira e tal, não sei o que é o Paulo Trigo, que trabalha com estrutura metálica e tijolo ecológico. Ele criou esse sistema. E aí que meu Instagram começa a decolar, né? Porque o que acontece é que o Paulo Trigo já era muito maior que eu na época na internet, a gente faz uma parceria que dá super certo. E aí, eu era o único engenheiro da região, cara, que postava obras com estrutura metálica. Todo mundo olhava e falava, cara, o que você está fazendo? Como é isso? Estou encantado com suas obras. Porque, cara, a gente faz uma estrutura, hoje uma casa de 300 metros quadrados, a gente monta ela, deixa ela coberta com 25 dias. É uma coisa animal, né? Então, quando eu começo a utilizar, né, meu Instagram para isso, forte, eu começo a chegar bastante gente no Instagram, né? Para ver tijolo ecológico, para ver estrutura metálica. Então, essa obra foi o pontapé inicial. E aí, logo em seguida, aparece uma outra oportunidade do mesmo arquiteto, a gente fechar uma outra obra juntos e a gente já tá na quarta, né? Hoje a gente já tá na quarta. Eu entreguei essas duas primeiras a gente já entregou, os clientes já moram, a gente tá na quarta obra. E aí a galera começa a chegar no meu Instagram, então, por conta desse sistema construtivo diferente, né? Mais além disso, eu começo, então, final do ano, isso é recente, né? Isso é recente, porque assim, só pra vocês entenderem, a gente falou que eu tô com mais de 50 mil seguidores hoje. Eu bati 10 mil seguidores dia 31 de dezembro de 23. Caramba, tem 6 meses. Então, tem 6 meses eu cresci. Legal. 40 mil pessoas no meu Instagram, porque eu olhei pro Instagram de uma forma diferente, né? Eu fiz algumas mentorias também e tudo mais, onde o pessoal batia muito nessa tecla de olhar com um olhar mais profundo no digital. E eu olho para isso e falo, cara, eu vou focar nisso e vou começar a entregar conteúdo de valor para minha audiência e vou fazer um negócio aí você começou a aparecer. Eu já aparecia, né? Nessa época eu já aparecia bastante, mas eu comecei a criar conteúdos um pouco mais direcionados num tempo pra cá. Então faz 6 meses assim que eu não passo um dia sem postar algo no meu feed. Você entendeu que aquilo faz parte da tua empresa mesmo, né? Faz parte. É o meu setor de marketing, cara. É o meu setor de marketing. Então, assim, o meu Instagram hoje, o que acontece? Se um cliente chega até mim e pergunta, mas quem é você? O que você já fez? Eu falo, abre o seu Instagram e me procura. Né? Então ele olha lá e como assim, eu tenho os destaques de todas as obras que eu fiz, o cara vai rodando e o cara consegue ver que eu estou realmente no dia a dia de obras, porque... E você está educando ele também, né? Sim, né? Então eu comecei a fazer isso, o que mudou também para mim, como eu disse, né? Um pouco antes aqui, eu comecei a fazer minhas lives de toda terça-feira, que eu trago sempre um assunto, né? E aí o pessoal acompanha, o pessoal, no caso, eu consigo passar mais conhecimento, e aí, com isso eu consigo trazer o quê? Eu aumento o nível de consciência do pessoal em relação a como realmente uma obra deve funcionar no seu passo a passo,
né? Como ela realmente deve funcionar, que é até o nome do curso, né? Que é o quê? Construção inteligente, né? Sim. É construir de uma forma inteligente, né? E com isso eu consigo começar a trazer cliente, porque tem uma história, né? Tem uma pequena história que é o quê? Nessa época também, voltando lá quando eu estava com o sócio ainda, a gente faz um contato com o arquiteto que fala assim, ó, eu tenho um cliente para vocês construir uma casa. Nessa época era uma casa de padrão das casas que eu construo hoje, dentro de condomínio, padrão médio-alto. Vamos marcar uma reunião com ele? Vamos marcar. E eu vou, e esse cara começa a me sabatinar de perguntas, cara, que eu não sabia como responder, cara. Mas era falta de experiência na época, porque eu não tinha experiência ainda com obras residenciais. Eu tinha com prédios, né, com construção civil em si, e tinha na parte industrial. Mas esses detalhes que ele começou a me perguntar, cara, eu comecei a me embananar tudo, né? E aí ainda perguntou, cara, e seu portfólio? Eu queria ver alguma casa que você já executou. Eu não tinha, né? Então, lógico, tudo é um passo a passo, né? Tudo é uma caminhada. São fases. São fases, e isso passou, graças a Deus. Então, hoje, eu uso o meu Instagram exatamente para isso. Para me posicionar, para eu colocar realmente a forma que eu acredito que uma construção deva ser feita, e para bater de frente com as pessoas que só querem fechar contrato e não querem tirar projetos do papel, ou não querem, por exemplo, que o cliente acabe sua obra. Porque a gente tem um grande problema também, né, por exemplo, de algumas empresas, enfim, construtoras, que olham para o cliente e falam assim, não, com 600 mil eu consigo construir os 300 metros quadrados. E depois, né? Cara, então, com isso, né, o pessoal começou a chegar, né, até mim, já com uma ideia mais bem formada de qual que é o passo a passo. Então, o Instagram, ele para mim, foi uma virada em todos os sentidos mesmo. Autoridade, né, cara? E isso facilita, enfim, ajuda até o mercado como um todo, outros profissionais também, Sim. Né? Porque você traz transparência e acaba ajudando não só o teu negócio, o cliente final ali que tá te contratando ou contratando seu curso, mas o mercado, né? Então, pra você aí, ó, que ainda tem 1.000 seguidores, 500 seguidores que seja, dá tempo, né? Saiu de Sim. 10 para 50 mil em 6 meses, né? 6 meses, então, ó, 50. não precisa fazer dancinha, né? Não, isso... Você já fez dancinha? Não, cara, então... não. Isso era uma questão que eu sempre olhei de fora, né? Olhei de fora, assim, quando eu tava pensando mais, assim, realmente em entrar firme no Instagram, em como conseguir produzir um conteúdo, cara, que fosse útil pra minha audiência, né? E que não precisasse de dancinha, que fosse não precisasse de trend, né? Fosse uma identidade. Então, assim, lógico, a gente tem várias referências no mercado, né? Na verdade, a produção de conteúdo, o pessoal muitas vezes eles falam assim, Jonathan, eu vou começar uma mentoria em breve agora com uma empresa de engenharia, que um dos pontos que eles falaram foram esses. Mas a gente não tem ideia, por exemplo, do que postar no Instagram. Mas, assim, normalmente a ideia não vem de você. A gente tem uma rede, né? Quando você pega aquele Reels da vida, ou seja, o TikTok, cara, você vai passando aquilo ali e é tanto conteúdo. Então, assim, não que você precise copiar algum conteúdo, mas às vezes uma coisinha que você viu ali te deu um insight, você fala, caramba, eu tenho algo parecido numa obra. Isso aconteceu faz 2 semanas. Eu tenho algo parecido numa obra que eu posso fazer algo parecido. Então, 2 semanas atrás, eu tava passando meus Reels ali e eu vejo um cara mostrando uma casa muito parecida com as que eu faço, que é uma casa de estrutura metálica, com uma laje painel, e essa casa é elevada do solo. Ela não toca o chão. Eu olho aquilo e falo, cara, você viu esse vídeo? Eu vi. Eu olho essa casa e falo, eu tenho uma casa elevada do solo. Eu também tenho uma casa do projeto do Paulo também, que é elevada do solo. Vou fazer um conteúdo desse. Cara, a gente já tá batendo quase 3 milhões de visualizações nesse vídeo, entendeu? A própria obra, né, cara, é um canteiro de criação de conteúdo bizarro, né? Bizarro. Porque o tanto de coisa acontece pro bem e pro mal ali. Sim. Que você pode mostrar, educar, enfim, tem muita história que dá pra contar ao longo de... E cada obra é uma obra, né? Então são histórias que não se repetem. Exatamente. Né? Então acho que isso é o legal pra quem tá querendo começar... entender que o canteiro ali de obra é basicamente a plataforma para você gerar conteúdo gratuito. O seu conteúdo tem que ser algo do seu dia a dia. Né? O conteúdo tem que ser algo do seu dia a dia. Não tem, assim, fórmula mágica. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba se baseando
por exemplo, em perfis de influencer, algo nesse sentido, que às vezes a gente tem algo muito mais elaborado, o cara tem um marketing por trás e tudo mais. Cara, você olha o meu feed, é uma bagunça. Não tem nada bonitinho no meu feed. Eu posto lá, normalmente a gente tem uma sequência lógica que eu faço em relação que eu vou fazendo carrosséis de conteúdo mais denso, né, mais técnico, e os Reels, que normalmente a gente atinge mais a massa, vamos dizer assim, com conteúdos mais virais. Mas não tem nada pensado em estrutura de feed bonito, nem nada. Então, assim, é chegar na obra, bater o olho em alguma coisa e falar, nossa, eu posso falar hoje, estou fazendo impermeabilização em uma obra hoje. Eu posso falar sobre impermeabilização hoje. Cara, abre sua câmera, faz ali, você não precisa aparecer se você não quer. E joga na internet. O que o pessoal tem que entender, né, que no fundo, o cliente, ainda mais um leigo, o que importa para ele é o conteúdo ali. Exatamente. Né? Se você está educando, você vai transmitir autoridade e vai gerar valor para alguém que está passando por aquilo. E aí, já caminhando para o final aqui, ô Jonathan, eu queria fazer algumas perguntas aqui, um bate-bola, para a gente finalizar. Acho que essa aqui, a primeira, eu acho que você já respondeu, mas vamos lá. Qual que foi o momento mais desafiador como empreendedor, né? Foi esse cara, 2020 aí mesmo? Foi o meu de 2020, sem dúvidas, nessa minha empreitada trabalhando como ajudante de obras aí. Então, sem dúvida, essa época aí desse trabalho meu de ajudante aí foi desafiador, mas ele me moldou tanto no sentido de eu conseguir enxergar que a gente nem sempre, sempre haverá uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. E outra questão também se eu já tinha uma sinergia com a mão de obra da construção civil, né, que é pelo fato de que minha família é da construção civil, essa sinergia ela aumentou muito porque aí eu senti na pele o que é o trabalho. Porque, assim, uma dificuldade que a gente tem tremenda, né, e algo que eu acho super errado, muitos profissionais não entenderem o valor, né, dessa mão de obra. E, assim, cara, a galera chega na obra, eu já presenciei isso várias vezes, o pessoal não fala bom dia, cara. Não fala bom dia pra mão de obra. Então eles passam pela mão de obra como se fosse ninguém, né? Como se fosse um ser invisível ali. Sendo que são 100% dependentes, né? 100% dependentes. O que a gente faz sem a mão de obra, cara? Sim. A gente não faz nada. Mão de obra é difícil? É difícil. Tem mão de obra ruim? Tem, mas tem engenheiro ruim, tem advogado ruim. Sim. Sabe? Então, e aí, conectado a isso, teve algum momento... Qual que foi o momento mais desafiador numa obra que você fez, assim? Cara, o mais desafiador em uma obra... Mais desafiador... Cara, eu acredito que tenha sido mesmo essa minha transição, né, de sistema convencional para estrutura metálica. Porque o que acontece é que quando algo é novo, a maioria das pessoas elas acabam tendo medo de assumir uma obra de um sistema construtivo diferente e tudo mais. Eu enxerguei aquilo como oportunidade, né? Eu enxerguei como oportunidade e falei assim, cara, eu vou fazer isso e isso vai me abrir portas, né, para novas oportunidades. Então eu lembro que eu liguei pro arquiteto, pro Paulo e tudo mais, eu falei, cara, eu topo, tá? Eu topo fazer essa obra, só que assim, se prepare porque eu vou te encher muito o saco, cara. Eu vou ligar, eu vou perguntar, eu vou te mandar vídeo. Ele falou assim, cara, não tem problema, tá? Se você vai conseguir me atender nessa construção, nesse tipo de construção que quase ninguém, né, topa fazer, né? E você, no caso, mostrar um bom trabalho, ele falou assim, obra não vai faltar porque eu tenho muito cliente hoje, né, no caso que a nível Brasil, então não vai faltar obra. Então, cara, eu acho que o mais desafiador foi isso, foi entrar num sistema, né, porque eu tive que orçar essa obra. Com o carro andando ali, aprendendo. Eu tive que orçar essa obra. E eu me recordo que nessa época a minha esposa estava grávida das crianças, dos gêmeos, e todo o orçamento dessa primeira casa, ele foi feito de dentro do hospital. Todo o orçamento, porque eu ficava lá com ela, sim, e eu precisava entregar esse orçamento o quanto antes, porque o cliente estava querendo fechar e tudo mais. E aí, cara, era muita dúvida. Então, acho que a parte mais desafiadora mesmo foi essa questão dessa transição de sistema, né? Transição de sistema. E qual que... Você falou que é um cara que lê bastante aí. Teve algum livro que te marcou, assim? Ou seja um livro ou até mesmo uma pessoa, alguma referência, assim? Cara, A Coragem de Não Agradar. Esse livro é sensacional, assim. Ali foi também um livro que... Ele começou a tirar um pouco meu medo no sentido de me expor um pouco mais, né? Do que as outras pessoas vão achar, né? Do que as outras pessoas vão achar. Porque, assim, algo que eu tinha muito receio, né? Ainda tenho, mas hoje em dia não me afeta mais tanto, é fazer algo, né? E pensar, nossa, mas a pessoa vai falar tal coisa. Cara, se eu quero fazer... Não importa, se eu acho que faz sentido, né? Se faz sentido pra mim, então se fez sentido pra mim lá atrás, abrir uma câmera e colocar minha cara na internet, você olha meu primeiro hater vídeo, não vai faltar, né? Não vai faltar, porque os haters tá chegando agora, né? Tipo assim, eu lembro que na época eu tentava, a gente tá fazendo conteúdo, a gente quer viralizar, cara, não tem essa, não quero viralizar.
A gente quer. Eu lembro que eu falava, caramba, cara, acho que o dia que eu tiver meu primeiro hater, eu vou ficar feliz, cara. Aí o primeiro cara que cornetou, vamos dizer assim, foi, nossa, agora é porque as coisas estão caminhando. Né? E agora a gente tem um monte, né? Porque eu estava até vindo pra cá, eu estava escutando um podcast e eles falaram exatamente isso. Porque, cara, se a gente tá nós dois aqui, eu falo algo pra você, é só sua opinião. Se a gente tá em 10 eu falo algo pras 10 pessoas, já são 10 pessoas pensando. Cara, quando a gente atinge, igual um vídeo de Reels de Instagram, 2 milhões de pessoas, cara, tem gente de tudo quanto é tipo de religião, de conceito, de forma de pensar, então a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então se pra você faz sentido, né, e se é algo que você domina, no caso, então eu sempre tento falar algo que eu domino, que é no caso sobre construção, você acredita, né? Eu acredito naquilo ali, eu vou falar. Se a pessoa vir falar pra mim, Jonathan, mas isso não faz sentido por causa disso, disso e disso. Talvez a região que ela trabalha é uma forma diferente, a forma que ela fala é diferente, mas aqui, né, o que eu faço, o que eu entrego é dessa forma, então... Boa. Tá tudo certo. Qual o conselho que você daria aí para quem tá empreendendo no mercado da construção civil ali, para engenheiros, construtores? Cara, o primeiro ponto é se posicionar digitalmente. Não tem jeito. Hoje quem tá fora da internet, assim, sem dúvidas, não tá no mapa, cara. Não tá no mapa. É o que eu sempre digo, assim. Se eu tenho... Vamos supor que tem 2 pessoas que elas se formaram no mesmo tempo, trabalharam junto, tem uma experiência muito, muito parecida, mas uma se posiciona digitalmente e a outra não. É muito difícil de que, quando alguém for escolher essas pessoas entre os dois, ela não vá pro cara digital, porque o cara tá mostrando o que ele está fazendo, né? Sim. Então, assim, um medo que normalmente o pessoal tem, principalmente é assim, Jonathan, mas eu tô fazendo, já escutei algo assim, mas eu tô fazendo uma reforma de banheiro. E daí, cara? E daí que você tá fazendo uma reforma de banheiro? Posta a reforma do banheiro, né? Tem muita história pra contar. Tem muita história pra contar. E assim, então... acho que o primeiro ponto é essa questão de se posicionar, realmente colocar o seu trabalho e mostrar que você está se movimentando, porque o primeiro ponto que eu fazia era exatamente isso. Eu queria mostrar que eu estava me movimentando, eu queria mostrar que eu tinha obra. Então, às vezes, eu fazia vários... Tô até contando as estratégias. Fazia vários conteúdos ali no mesmo dia, cara, e às vezes eu nem ia pra obra, mas eu tinha um conteúdo gravado, então eu postava, porque a pessoa olhava de fora e falava assim, nossa, o Jonathan tá de novo na obra. Tá bombando, né? Ele é um cara que acompanha, porque isso também, uma outra questão principal é a constância. Porque se eu posto, por exemplo, se você está utilizando a rede social e você posta uma vez que você está na obra, o cara vai pensar o quê? Pô, esse cara não vai na obra. Esse é mais um engenheiro home office, né, que a gente fala, né? É um engenheiro que... Porque, cara, é assim... Só ver vídeo e foto. Exatamente. É assim, eu sou totalmente... Eu não tenho nada contra, cara, a quem escolhe a forma que vai trabalhar e foca naquilo, entendeu? Então, por exemplo, se tem um cara que trabalha com projetos, maravilha, cara. Ele é um cara que vai trabalhar no computador e tudo mais. Eu sou um cara que trabalha com obras. E assim, eu estou começando a sair um pouco hoje do operacional, né? Porque, como eu disse, eu trabalho com mais uma pessoa. E para eu começar a focar nos próximos passos, né? Nos próximos passos. Mas, assim, o que acontece é que muita gente, elas pegam 20 obras e aí vai uma vez na obra por mês, cara. Entendeu? Então, vai dar merda, né, cara? Vai dar problema. Então, uma outra dica que eu daria, cara, pra quem, né, tá começando assim, eu acho que escolher um nicho, cara, é importante. Um nicho e focar naquilo que é bom, entendeu? Cara, se eu sou bom de projeto... Se eu fosse bom de projeto, eu não sou bom de projeto. Se eu fosse bom de projeto, eu faria projeto, entendeu? Eu faria projeto, mas eu focaria nisso. Porque o que a gente vê bastante acontecer, né, são escritórios que você pergunta, tá, mas o que você faz? Eu faço reforma, eu faço obra do zero, eu faço aprovação de bombeiro, comercial. Eu faço aprovação de prefeitura, eu faço comercial, eu faço perícia. Eu falei, cara, você faz 6 coisas, cara. Mas, difícil até escalar a operação disso, difícil, né? escalar, entendeu? É difícil escalar. Então, assim, é muito mais interessante. Lógico que quando a gente começa, cara... Tem que vir. É o que vir, é o que eu falei. Cada um tem seu momento. Lógico, eu não tô falando mal de quem faz de tudo, né? Eu tô falando que aos poucos você tem que ir eliminando. Então, sei lá, hoje eu faço 6 coisas. Amanhã, cara, vou parar de fazer perícia, porque eu fiz perícia, como eu disse, um tempo. Cara, é uma coisa que não me pega. Laudo, patologia, é uma coisa que não funciona pra mim. Por quê? Porque é muita leitura, muito você ficar ali na frente do computador, tal, e é algo que, assim, cara, eu sou um cara que eu não aguento ficar parado. Então eu gosto de obra, né? E agora que essa questão que eu tô saindo um pouco, eu tô sentindo, mas é pra um bem maior. A gente tá hoje, como eu disse, a gente trabalha com obras residenciais, o foco é cliente final, mas a gente tá começando a construir pra vender também. Legal. Né? Mas o nicho é qual? Construção residencial, né? Sim. Então...
Eu acho que com certeza uma outra dica aí seria definir um nicho só, cara, e colocar esforço nisso, porque tem que focar no que é bom. Animal. E você faz com muito mais tesão também, né? Quando você faz algo que você gosta. Com certeza. E, Jonathan, cara, muito obrigado aí pelo papo. Qual que é o seu arroba aí pro pessoal te seguir ali nas redes sociais? Meu arroba? Copiar seus... Tô brincando. Não, pode pegar a referência, pô. Meu arroba é Eng, né? De engenheiro, Eng.Jonathan. Ponto de novo, Oliveira. Sem H. Todo mundo coloca H no meu nome. Né? Boa. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado e aprendido aqui com um pouco da jornada do Jonathan. E que vocês também possam aí alavancar o negócio de vocês, né? Com o que a gente conversou aqui hoje. Vejo vocês no próximo episódio. E quem não segue ainda a Vob nas redes sociais, pode seguir @VobBR no YouTube, no Spotify e no Instagram. E o meu arroba é italo com yth.s. Muito obrigado.